Ó Senhor Todo-Poderoso, Jeová Rafá, o Deus que cura, eu me prostro diante de ti com o coração contrito e a alma sedenta pela tua misericórdia restauradora. Tu que declaraste em Êxodo 15:26, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu clamo por essa promessa hoje. Seu meu médico soberano, que dissipa toda a dor, toda a fraqueza e toda a aflição que o inimigo tenta impor ao meu corpo, à minha mente e ao meu espírito. Pai Celestial, recordo as palavras do Salmo 103, 2-3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Eu te louvo por perdoar os meus pecados e por sarar as minhas feridas profundas, aquelas que os olhos humanos não veem. Toca, Senhor, com o teu dedo compassivo cada célula do meu ser, cada osso dolorido, cada órgão debilitado. Expulsa toda doença, todo vírus, toda inflamação, em nome de Jesus, que levou sobre si as nossas enfermidades, como profetizado em Mateus 8:17 e Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Senhor Jesus, tu que andaste pela terra curando todos os oprimidos do diabo, restaurando os cegos, os coxos, os leprosos e os endemoniados, eu te invoco agora. Como em Marcos 5, quando a mulher com fluxo de sangue tocou a orla do teu manto e foi curada pela fé, eu estendo as minhas mãos invisíveis para ti. Declaro que pela tua ferida nas costas, eu sou sarado pela tua coroa de espinhos. A minha mente é liberta de toda a confusão e depressão pelas tuas mãos pregadas. As minhas mãos fracas são fortalecidas pelos teus pés traspassados. Os meus passos vacilantes se firmam no caminho da vida. Como está escrito em 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu recebo essa cura completa, ó Cristo, meu Salvador. Espírito Santo, Consolador e Sanador, desce como o bálsamo de Gileade sobre mim e sobre todos os que sofrem. Atende ao apelo de Tiago 5:14-15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu oro pela fé que remove montanhas, pela unção que quebra todo jugo, pela tua presença que dissipa as trevas da enfermidade. Cura as feridas emocionais, as mágoas do coração que geram doenças físicas. Restaura relacionamentos partidos que afligem a alma. Liberta dos vícios e das cadeias espirituais que debilitam o corpo. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que curaste o paralítico em Betsaida, o cego Bartimeu e a filha de Jairo, eu creio no teu poder imutável. Não olhes para minha fraqueza, mas para a tua glória que há de se manifestar. Ordena aos anjos que me guardem, como em Salmo 91:10-11. Não te acontecerá mal nenhum, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Levanta-me, Senhor, como fizeste com Lázaro, para que eu testemunhe o teu nome e proclame: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Ele é mais excelente do que todos os deuses. Salmos 96:4. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fecho esta oração com gratidão antecipada, declarando a vitória da cura. Amém e amém. Ó Senhor Todo-Poderoso, Jeová Rafá, o Deus que cura, eu me prostro diante de ti com o coração contrito e a alma sedenta pela tua misericórdia restauradora. Tu que declaraste em Êxodo 15:26, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu clamo por essa promessa hoje. Seu meu médico soberano, que dissipa toda a dor, toda a fraqueza e toda a aflição que o inimigo tenta impor ao meu corpo, à minha mente e ao meu espírito. Pai Celestial, recordo as palavras do Salmo 103, 2-3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Eu te louvo por perdoar os meus pecados e por sarar as minhas feridas profundas, aquelas que os olhos humanos não veem. Toca, Senhor, com o teu dedo compassivo cada célula do meu ser,
cada osso dolorido, cada órgão debilitado. Expulsa toda doença, todo vírus, toda inflamação, em nome de Jesus, que levou sobre si as nossas enfermidades, como profetizado em Mateus 8:17 e Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Senhor Jesus, tu que andaste pela terra curando todos os oprimidos do diabo, restaurando os cegos, os coxos, os leprosos e os endemoniados, eu te invoco agora. Como em Marcos 5, quando a mulher com fluxo de sangue tocou a orla do teu manto e foi curada pela fé, eu estendo as minhas mãos invisíveis para ti. Declaro que pela tua ferida nas costas, eu sou sarado pela tua coroa de espinhos. A minha mente é liberta de toda confusão e depressão pelas tuas mãos pregadas. As minhas mãos fracas são fortalecidas pelos teus pés traspassados. Os meus passos vacilantes se firmam no caminho da vida. Como está escrito em 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Eu recebo essa cura completa, ó Cristo, meu Salvador. Espírito Santo, Consolador e Sanador, desce como o bálsamo de Gileade sobre mim e sobre todos os que sofrem. Atende ao apelo de Tiago 5:14-15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu oro pela fé que remove montanhas, pela unção que quebra todo jugo, pela tua presença que dissipa as trevas da enfermidade. Cura as feridas emocionais, as mágoas do coração que geram doenças físicas. Restaura relacionamentos partidos que afligem a alma. Liberta dos vícios e das cadeias espirituais que debilitam o corpo. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que curaste o paralítico em Betsaida, o cego Bartimeu e a filha de Jairo, eu creio no teu poder imutável. Não olhes para minha fraqueza, mas para a tua glória que há de se manifestar. Ordena aos anjos que me guardem, como em Salmo 91:10-11. Não te acontecerá mal nenhum, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Levanta-me, Senhor, como fizeste com Lázaro, para que eu testemunhe o teu nome e proclame, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Ele é mais excelente do que todos os deuses. Salmos 96:4. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fecho esta oração com gratidão antecipada, declarando a vitória da cura. Amém e amém. Ó Senhor Todo-Poderoso, Jeová Rafa, o Deus que cura, eu me prostro diante de ti com o coração contrito e a alma sedenta pela tua misericórdia restauradora. Tu que declaraste em Êxodo 15:26, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu clamo por essa promessa hoje. Seu meu médico soberano, que dissipa toda a dor, toda a fraqueza e toda a aflição que o inimigo tenta impor ao meu corpo, à minha mente e ao meu espírito. Pai Celestial, recordo as palavras do Salmo 103:2-3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Eu te louvo por perdoar os meus pecados e por sarar as minhas feridas profundas, aquelas que os olhos humanos não veem. Toca, Senhor, com o teu dedo compassivo cada célula do meu ser, cada osso dolorido, cada órgão debilitado. Expulsa toda doença, todo vírus, toda inflamação, em nome de Jesus, que levou sobre si as nossas enfermidades, como profetizado em Mateus 8:17 e Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Senhor Jesus, tu que andaste pela terra curando todos os oprimidos do diabo, restaurando os cegos, os coxos, os leprosos e os endemoniados, eu te invoco agora. Como em Marcos 5, quando a mulher com fluxo de sangue tocou a orla do teu manto e foi curada pela fé, eu estendo as minhas mãos invisíveis para ti. Declaro que pela tua ferida nas costas, eu sou sarado pela tua coroa de espinhos. A minha mente é liberta de toda confusão e depressão pelas tuas mãos pregadas. As minhas mãos fracas são fortalecidas pelos teus pés traspassados. Os meus passos vacilantes se firmam no caminho da vida. Como está escrito em 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que,
mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Eu recebo essa cura completa, ó Cristo, meu Salvador. Espírito Santo, Consolador e Sanador, desce como o bálsamo de Gileade sobre mim e sobre todos os que sofrem. Atende ao apelo de Tiago 5:14-15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu oro pela fé que remove montanhas, pela unção que quebra todo jugo, pela tua presença que dissipa as trevas da enfermidade. Cura as feridas emocionais, as mágoas do coração que geram doenças físicas, restaura relacionamentos partidos que afligem a alma, liberta dos vícios e das cadeias espirituais que debilitam o corpo. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que curaste o paralítico em Betsaida, o cego Bartimeu e a filha de Jairo, eu creio no teu poder imutável. Não olhes para minha fraqueza, mas para a tua glória que há de se manifestar. Ordena aos anjos que me guardem, como em Salmo 91, 10-11. Não te acontecerá mal nenhum, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Levanta-me, Senhor, como fizeste com Lázaro, para que eu testemunhe o teu nome e proclame, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Ele é mais excelente do que todos os deuses. Salmos 96:4. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fecho esta oração com gratidão antecipada, declarando a vitória da cura. Amém e amém. Ó Senhor Todo-Poderoso, Jeová Rafa, o Deus que cura, eu me prostro diante de ti com o coração contrito e a alma sedenta pela tua misericórdia restauradora. Tu que declaraste em Êxodo 15:26, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu clamo por essa promessa hoje. Seu meu médico soberano, que dissipa toda a dor, toda a fraqueza e toda a aflição que o inimigo tenta impor ao meu corpo, à minha mente e ao meu espírito. Pai Celestial, recordo as palavras do Salmo 103, 2-3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Eu te louvo por perdoar os meus pecados e por sarar as minhas feridas profundas, aquelas que os olhos humanos não veem. Toca, Senhor, com o teu dedo compassivo cada célula do meu ser, cada osso dolorido, cada órgão debilitado. Expulsa toda doença, todo vírus, toda inflamação, em nome de Jesus, que levou sobre si as nossas enfermidades, como profetizado em Mateus 8:17 e Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Senhor Jesus, tu que andaste pela terra curando todos os oprimidos do diabo, restaurando os cegos, os coxos, os leprosos e os endemoniados, eu te invoco agora. Como em Marcos 5, quando a mulher com fluxo de sangue tocou a orla do teu manto e foi curada pela fé, eu estendo as minhas mãos invisíveis para ti. Declaro que pela tua ferida nas costas, eu sou sarado pela tua coroa de espinhos. A minha mente é liberta de toda confusão e depressão pelas tuas mãos pregadas. As minhas mãos fracas são fortalecidas pelos teus pés traspassados. Os meus passos vacilantes se firmam no caminho da vida. Como está escrito em 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu recebo essa cura completa, ó Cristo, meu Salvador. Espírito Santo, Consolador e Sanador, desce como o bálsamo de Gileade sobre mim e sobre todos os que sofrem. Atende ao apelo de Tiago 5:14-15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu oro pela fé que remove montanhas, pela unção que quebra todo jugo, pela tua presença que dissipa as trevas da enfermidade. Cura as feridas emocionais, as mágoas do coração que geram doenças físicas, restaura relacionamentos partidos que afligem a alma, liberta dos vícios e das cadeias espirituais que debilitam o corpo. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que curaste o paralítico em Betsaida, o cego Bartimeu e a filha de Jairo, eu creio no teu poder imutável. Não olhes para minha fraqueza,
mas para a tua glória que há de se manifestar. Ordena aos anjos que me guardem, como em Salmo 91, 10 a 11. Não te acontecerá mal nenhum, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Levanta-me, Senhor, como fizeste com Lázaro, para que eu testemunhe o teu nome e proclame: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Ele é mais excelente do que todos os deuses. Salmos 96, 4. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fecho esta oração com gratidão antecipada, declarando a vitória da cura. Amém e amém. Ó Senhor Todo-Poderoso, Jeová Rafá, o Deus que cura, eu me prostro diante de ti com o coração contrito e a alma sedenta pela tua misericórdia restauradora. Tu que declaraste em Êxodo 15, 26, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu clamo por essa promessa hoje. Seu meu médico soberano, que dissipa toda a dor, toda a fraqueza e toda a aflição que o inimigo tenta impor ao meu corpo, à minha mente e ao meu espírito. Pai Celestial, recordo as palavras do Salmo 103, 2 a 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Eu te louvo por perdoar os meus pecados e por sarar as minhas feridas profundas, aquelas que os olhos humanos não veem. Toca, Senhor, com o teu dedo compassivo cada célula do meu ser, cada osso dolorido, cada órgão debilitado. Expulsa toda doença, todo vírus, toda inflamação, em nome de Jesus, que levou sobre si as nossas enfermidades, como profetizado em Mateus 8 e 17 e Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Senhor Jesus, tu que andaste pela terra curando todos os oprimidos do diabo, restaurando os cegos, os coxos, os leprosos e os endemoninhados, eu te invoco agora. Como em Marcos 5, quando a mulher com fluxo de sangue tocou a orla do teu manto e foi curada pela fé, eu estendo as minhas mãos invisíveis para ti. Declaro que pela tua ferida nas costas, eu sou sarado pela tua coroa de espinhos. A minha mente é liberta de toda confusão e depressão pelas tuas mãos pregadas. As minhas mãos fracas são fortalecidas pelos teus pés traspassados. Os meus passos vacilantes se firmam no caminho da vida. Como está escrito em 1 Pedro 2 e 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu recebo essa cura completa, ó Cristo, meu Salvador. Espírito Santo, Consolador e Sanador, desce como o bálsamo de Gileade sobre mim e sobre todos os que sofrem. Atende ao apelo de Tiago 5 e 14 a 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu oro pela fé que remove montanhas, pela unção que quebra todo jugo, pela tua presença que dissipa as trevas da enfermidade. Cura as feridas emocionais, as mágoas do coração que geram doenças físicas. Restaura relacionamentos partidos que afligem a alma. Liberta dos vícios e das cadeias espirituais que debilitam o corpo. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que curaste o paralítico em Betsaida, o cego Bartimeu e a filha de Jairo, eu creio no teu poder imutável. Não olhes para minha fraqueza, mas para a tua glória que há de se manifestar. Ordena aos anjos que me guardem, como em Salmo 91, 10 a 11. Não te acontecerá mal nenhum, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Levanta-me, Senhor, como fizeste com Lázaro, para que eu testemunhe o teu nome e proclame: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Ele é mais excelente do que todos os deuses. Salmos 96, 4. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fecho esta oração com gratidão antecipada, declarando a vitória da cura. Amém e amém.